Dos estudos do livro Entre a Terra e o Céu, escrito por André Luiz, sob a psicografia de Chico Xavier, extraímos uma história de ódio, amor e redenção. E fico muito grato à ajuda da nossa seguidora Ângela, que muito contribuiu para a síntese dessa história. Na época da Guerra do Paraguai, Leonardo era casado com Lola, uma cantora. E Lola o trai com José Esteves, um enfermeiro que trabalhava acompanhando as tropas brasileiras na invasão do Paraguai. Leonardo descobre a traição e, tomado por violenta crise de ciúme, envenena José Esteves, o amante de sua esposa, que morre sob o olhar vingativo do algoz. Esse crime passou despercebido pelas autoridades da época. José Esteves, por sua vez, não se tornou um perseguidor de Leonardo. Ele seguiu seu próprio caminho no plano espiritual, não se lembrando mais do ocorrido. Leonardo, porém, não se esqueceu da imagem do homem agonizando na sua frente e foi tomado por um terrível sentimento de culpa, chegando mesmo a criar uma forma-pensamento, uma imagem viva e real do indivíduo agonizante, alimentada por sua imaginação, que se tornou um pesadelo em sua vida, onde morreu triste e deprimido, perseguido pelos seus próprios pesadelos. Lola, por sua vez, abandonada por Leonardo, sem condições de subsistência, acabou seus dias em um sórdido bordel, vendendo o próprio corpo, e desencarna doente e profundamente arrependida de suas próprias atitudes. E quando desencarna, ela busca um caminho de renovação espiritual, recebe assistência no plano espiritual, desenvolvendo um sentimento de profunda resiliência, preparando-se para uma nova vida. Leonardo, antes de desencarnar, muda para uma outra cidade e ali constitui uma nova família. E nessa nova família, ele teve filhos e filhas. E através de uma de suas filhas, lhe nasce uma neta, que era a reencarnação de Lola, que recebe o nome de Antonina. Essa menina tinha um profundo respeito por seu avô, e muitas décadas depois desses eventos, Antonina, já adulta e viúva, era a única pessoa encarnada que se lembrava de Leonardo e orava por ele, que, por sua vez desencarnado, profundamente sofredor, é atraído pelos bons sentimentos da neta, cuja história ele desconhecia, e passa a viver desencarnado no lar da jovem viúva, convivendo com ela e seus filhos. Nesse mesmo período da Guerra do Paraguai, José Esteves, antes de ter sido amante de Lola, era casado com Lina, e Lina o traiu com seu amigo de nome Júlio. José Esteves, por sua vez, não olhou para trás e foi em busca de um novo amor. E encontrou no caminho a cantora Lola. Ele a seduz e, uma vez descoberto por seu marido Leonardo, este o atrai para uma armadilha e o assassina por envenenamento. Lina, abandonada por José Esteves, se casa com seu amante, o Júlio. Mas em pouco tempo, não contendo seus instintos, trai de novo seu marido Júlio com o seu melhor amigo, um militar de nome Armando. Júlio, tendo flagrado seu amigo com sua esposa na cama, toma um veneno corrosivo na tentativa de se livrar do sofrimento. Mas não conseguindo morrer na tentativa e ficando com dolorosas sequelas, acaba por se atirar nas águas do rio Paraguai e então volta para o plano espiritual, levando consigo sofrimentos terríveis e sequelas espirituais de longo prazo. Muitas décadas depois, Lola está encarnada como Antonina, uma viúva pobre que luta para sustentar sozinha 3 filhos. Armando, reencarnado como Amaro, está casado com uma mulher de nome Odila, que é desconhecida na nossa história. E eles tiveram 2 filhos, Evelina, também desconhecida na nossa história, e Júlio, reencarnado profundamente sequelado por sua ação autodestrutiva de sua vida passada. Odila, a esposa de Amaro, desencarna muito cedo, deixando o seu casal de filhos, Evelina, a mais velha, pré-adolescente, e Júlio, criança, doente e com apenas mais ou menos 6 anos. Nesse mesmo período, José Esteves está reencarnado como Mário Silva,
e tem a mesma profissão que tinha na época da guerra, sendo novamente enfermeiro. E Lina, a sua esposa daquela época, está encarnada como Zulmira. E seguindo a lei da atração, os dois se encontram, se apaixonam e ficam noivos de casamento marcado. Amaro, ficando viúva, acaba se encontrando com Zulmira, a mesma Lina da vida passada, que, completamente apaixonada por Amaro, termina o seu casamento com Mário Silva e se casa com Amaro, passando a ser madrasta de Júlio, o seu marido da vida passada, e Evelina. Desde o primeiro momento do encontro de Zulmira com Júlio reencarnado, ela sente por ele um profundo mal-estar, com uma convivência muito difícil, porque o seu marido, Amaro, pai de Júlio, tem um tratamento muito dedicado a ele, por conta de ser frágil e doente. E por ciúme, Zulmira acaba negligenciando Júlio, que morre afogado, atraído pelos seus karmas de vida passada, quando se atirou no rio procurando a própria morte. Odila, a mãe desencarnada, por sua vez, deixando-se levar por um ódio terrível, se torna uma horrível obsessora da nova esposa de seu marido viúvo, procurando de todas as formas levá-la à morte por tristeza, obsessão e inanição. Por interferência do plano espiritual superior, Odila, a esposa desencarnada e obsessora, é convencida no plano espiritual a perdoar Zulmira, porque ela é a única chance de trazer o seu filho Júlio, desencarnado por afogamento e em péssimas condições no plano espiritual, a uma nova encarnação, para que pudesse então reconstituir seu perispírito e dar seguimento a uma nova existência produtiva e equilibrada no mundo físico, preparando-se para uma nova jornada espiritual. Odila, por sua vez, mudando a sua visão de mundo e tomada por um estado de profunda compreensão pela vida e pelo amor profundo que tem pelo seu filho Júlio, e tomada por grande compaixão, se torna uma grande aliada da segunda esposa de Amaro, ajudando-a a preparar-se para novamente ser mãe de Júlio, e isso acontece quando Júlio renasce através de Zulmira e Amaro. E novamente Júlio renasce no mundo, mas ainda profundamente doente, e morre logo depois vitimado por difteria. Mas dessa vez toda a sujeira mental kármica de suas atitudes passadas são completamente curadas em seu perispírito. E Júlio retorna ao plano espiritual completamente limpo e capacitado para retomar um novo destino, crescendo espiritualmente e livrando-se definitivamente, depois de muitas décadas, dos efeitos de suas atitudes passadas. Mário Silva, o enfermeiro, ficou por longo tempo tomado por profundo ódio de sua ex-noiva, Zulmira, e de Amaro, o homem que na visão dele havia seduzido sua noiva, impedindo seu casamento com ela. Quando Júlio estava doente, tomado pela difteria e submetido à lei de atração, Mário Silva, o enfermeiro, foi indicado para ministrar um tratamento em uma criança doente, à beira da morte. E se dirigindo até a casa do doente, ali encontrou, para sua surpresa, nada mais nada menos que Zulmira, a sua ex-noiva, Amaro, o homem que ele odiava, e Júlio, o filho da mulher e do homem que ele ainda não tinha perdoado. O enfermeiro, tomado por profundo ódio, desejou profundamente que a criança morresse, para que ele pudesse assistir o sofrimento dos pais que ele odiava tanto. E quando a criança desencarnou por difteria, ele se sentiu profundamente culpado por pensar que talvez os seus maus sentimentos tivessem tido alguma influência na morte do menino. Mas nesse momento, também ligados à lei de atração, Mário Silva já tinha conhecido uma pessoa que teve uma influência muito benéfica sobre ele, que era exatamente Antonina, a Lola do passado, que voltava com seu espírito amadurecido, resiliente e que imediatamente se tornou ao mesmo tempo uma amiga e orientadora. E com a interferência da espiritualidade, Mário Silva consegue perdoar Zulmira e Amaro, os quais se tornaram seus grandes amigos. E para fechar a nossa história,
Chegamos no momento em que Antonina, casada com o enfermeiro Mário Silva, se prepara para ter como filho o seu avô Leonardo, para que possa conduzi-lo ao perdão de si mesmo e a um novo começo em sua jornada de evolução espiritual. E neste mesmo momento, temos novamente Zulmira, grávida de Júlio, agora um espírito renovado, com suas forças kármicas terríveis, redimidas em busca do recomeço de sua própria jornada evolutiva. Assim, meus prezados amigos e amigas, essa história revela o profundo e intrincado mecanismo das reencarnações, mostrando que os encontros e desencontros em nossas vidas estão diretamente conectadas às nossas ações e aos vínculos que estabelecemos ao longo das encarnações. Na visão espírita, nenhum laço é casual. O universo, através das leis divinas e imutáveis, como a lei de causa e efeito, nos coloca constantemente em contato com aqueles a quem devemos ajustes, carinho ou reparação. Observamos em Leonardo, Lola, José Esteves e os demais personagens da trama o quanto os conflitos, traições e ódios se perpetuam, sendo carregados ao longo dos séculos e assim moldando as vidas futuras. No entanto, o Espiritismo nos ensina que esses laços, mesmo dolorosos, têm um propósito essencial: nos fazer confrontar nossas próprias ações, para que possamos, ao amadurecer, aprender a perdoar, a amar verdadeiramente e a nos desprender dos sentimentos destrutivos. Esse ciclo de aprendizado e reparação é contínuo, e a vida nos concede novas oportunidades de crescimento, em um processo que se estende pelo tempo necessário até que o espírito alcance sua libertação completa das imperfeições. A trajetória de cada personagem é uma verdadeira lição sobre a importância da reforma íntima e do perdão. José Esteves, por exemplo, não se transforma em obsessor de Leonardo, preferindo seguir seu caminho, e assim evita aprisionar-se ao ódio. Em contrapartida, Leonardo, que não consegue se desvencilhar do remorso, vive atormentado por imagens de sofrimento que ele mesmo cria, pois na visão espírita, o mundo espiritual é um reflexo direto do que carregamos em nossa mente e coração. Seu sofrimento demonstra que é essencial trabalhar o arrependimento e buscar a reparação de nossos atos. Esses encontros entre espíritos desafiam-nos a um entendimento mais profundo de que somos, de fato, responsáveis pela construção do nosso futuro. A doutrina espírita nos lembra que todos esses reencontros dolorosos têm o propósito de nos conduzir a um amor cada vez mais puro e menos egoísta. Antonina, reencarnada como a neta de Leonardo, oferece-lhe a chance de redenção, envolvendo em preces e sentimentos de carinho, evidenciando que o perdão e o amor podem curar as feridas do passado. Da mesma forma, vemos em Júlio, ao reencarnar através de Zulmira, a oportunidade de libertar-se dos erros cometidos, retomando uma nova jornada de evolução, ainda que para tanto tenha de passar por novas provas de sofrimento e resiliência. Dessa forma, os encontros e desencontros entre almas que se atraem por afinidade ou dívidas kármicas são instrumentos divinos para a evolução. E cabe a nós, espíritas, valorizar esses laços, encarando-os com a compreensão de que são convites constantes para a nossa renovação. Quando enfrentamos essas provas com resignação e aprendemos a perdoar, liberamos a nós mesmos e ao outro para uma vida mais plena. A paz verdadeira só se conquista através do amor e do perdão, transformando o sofrimento do passado em um caminho para a redenção. Assim, os laços, sejam de afeto ou de ajuste, serão sempre renovados para o aprendizado contínuo e a harmonia espiritual. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.